Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Danilo Magalhães e nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como gerar um mapa de calor utilizando o software QGIS. Usando o termo técnico um pouco mais preciso, eu vou gerar para vocês aqui um mapa de densidade a partir do método kernel. Essa densidade vai representar a densidade populacional com base nos dados do censo do IBGE de 2010. Eu tenho então no meu programa já os limites dos setores censitários de Minas Gerais e também os limites dos municípios. Eu vou eleger um município para análise e a partir disso eu vou fazer a seleção dos setores censitários desse município. Depois eu vou construir o centroide de cada um desses municípios para poder ter uma camada vetorial no tipo ponto. Depois eu faço a associação desses pontos com a tabela do IBGE, que traz os dados do censo, e a partir daí eu aplico a ferramenta kernel para gerar essa densidade populacional naquela forma de mapa de calor, como vocês já devem ter visto em alguns exemplos. Então vai ser um estudo de análise espacial bastante completo, partindo aqui do ponto inicial zero, né, trabalhando a informação do dado bruto, até chegar no dado final, que é a nossa análise de concentração populacional. Bom, o primeiro passo que eu vou fazer é eleger um município para análise. Eu já escolhi Nova Lima, que é esse município que eu visualizo aqui. Eu conheço ele pela forma, por isso eu vou selecionar assim. Caso você tenha um município para selecionar pelo nome, você pode selecionar pelos atributos da sua tabela associada ao shape. Selecionei esse município, eu vou com o botão direito e mando exportar essa camada para salvá-la como um arquivo à parte, porque isso vai ser importante para mim lá no final do exercício. Eu vou salvar então na minha pasta do curso, na pasta Shapefile, com o nome de limite Nova Lima. Estou salvando no formato Shapefile mesmo, poderia salvar aqui no GL Package, por exemplo, mas uso o Shapefile. Vou salvar no sistema de projeções e coordenadas Sirgas 2000 UTM-23 Sul, que é aquele que me serve, e salvo somente as feições selecionadas, ou seja, somente o município de Nova Lima. Ok, já tenho aqui meu município selecionado. Vou remover aquela informação de municípios MG, porque ela não me serve mais, somente para limpar o programa. Agora, eu quero visualizar somente os setores censitários dentro do município de Nova Lima. Tem uma seleção aqui que eu vou tirar. Então, faço um recorte desse setor censitário em Nova Lima. Em vetor, geoprocessamento, recortar. A camada de entrada são os setores censitários. A camada que faz a sobreposição ou o recorte é Nova Lima, e vou salvar isso na minha pasta com o nome Setor Censitário Nova Lima. Abreviar para SC Nova Lima. Salvar e executar. Ótimo, já tenho aqui então as camadas selecionadas somente para Nova Lima. Removo essa informação de Minas Gerais e fico somente com Nova Lima. Posso até ajustar aqui o sistema de referência e coordenadas do meu projeto para já ficar no meu padrão Sirgas 2000 UTM Zona 23 Sul, porque é assim que eu vou seguir daqui por diante. Bom, agora eu poderia fazer o processo por dois caminhos. Associar a tabela de atributos primeiro ou criar os centroides primeiro. Eu vou optar por associar a tabela primeiro para poder ser mais didático. Então, o que acontece aqui? Os setores censitários, para todo o Brasil, eles possuem um código identificador que está registrado na tabela de atributos do Shape. Então, eu abro a tabela de atributos do setor censitário e vejo que existe uma coluna chamada CD Geocode. Esse é o geocódigo do setor. Cada setor censitário no Brasil possui um código semelhante a esse, que vai começar com um código do estado, depois da região dentro desse estado, depois do município, até chegar no nível individual do setor. Essas são as informações básicas do Shape. Por exemplo, o nome do bairro, a que distrito que ele pertence, e assim por diante. Qual é o nome da região dentro daquele estado e só. O resto dos dados, o IBGE disponibiliza para a gente em forma de tabelas. E a gente vai ver essas tabelas no formato Excel, como por exemplo essa aqui, básica, a tabela com as informações básicas de Minas Gerais. Aqui na tabela do Excel, a gente vê essas informações registradas no campo código do setor, que é o campo análogo ao campo CD
geocode no shapefile. Como esses códigos são únicos e individuais, a gente pode associar uma coisa com a outra. Vejam que no Excel, então, a gente tem esse número, e isso é reproduzido aqui no nosso shapefile dessa mesma maneira. Quando eu trabalhava com ArcGIS, esse número da tabela do Excel me dava um problema, e eu converti ele para texto. Agora, no QGIS a gente não tem problema. Então já fica uma dica, se você tentar associar essa tabela do Excel com o seu shape e o software der algum problema e não reconhecer, provavelmente é por causa desse registro, que o Excel está registrado o arquivo como número, e talvez no seu software você precise converter esse número em um formato de texto. Pode ser isso. Aqui no QGIS vai funcionar numa boa essa coluna de número. No ArcGIS eu precisava utilizar então numa coluna de texto com exatamente a mesma informação. Bom, além dessas informações aqui básicas, a gente vai ter algumas variáveis que vão partir da variável 1 até a variável 12. Essas variáveis, elas vão representar aqueles dados que o IBGE levantou, como o número da população, a média de pessoas por domicílio, a média de renda da população e por aí vai. A gente acha essas instruções nesse arquivo PDF aqui do IBGE e nesse arquivo, a partir da página 43, a gente vê a relação das variáveis das planilhas. Então, eu estou trabalhando com a planilha básico, que é o básico da unidade da Federação Minas Gerais, do estado de Minas Gerais, aonde a variável 1 representa domicílios particulares permanentes ou pessoas responsáveis por domicílios, ou seja, o total de domicílio por setor censitário. A variável 2, que é aquela que eu quero utilizar, é moradores em domicílios particulares permanentes ou população residente em domicílios particulares permanentes. O que acontece? Então, o recenseador lá do IBGE, ele vai de casa a casa e dentro de um setor censitário desse aqui existirão alguns domicílios. Dentro desse domicílio, ele vai fazer a contagem do total de domicílios e também do total de pessoas. O total de pessoas a gente vai encontrar na variável V002, que é aquela variável que a gente vê aqui na planilha básica com o código V002. Por isso é importante a gente ter em mãos esse arquivo PDF do IBGE para saber com o que estamos trabalhando. Vou voltar lá para o QGIS e faço esse processo, que é um processo chamado união. E para fazer esse processo, eu preciso de ter acesso àquela tabela Excel que eu visualizei no meu computador. Então, eu venho aqui na minha pasta de tabelas, eu tenho o meu arquivo básico MG em XLS, em formato Excel. E quando a gente adiciona esse arquivo dentro do software, a gente vai adicionar as planilhas dentro daquela tabela grande, porque algumas vezes existem várias planilhas dentro do arquivo Excel. Então ele vê que essa primeira planilha se chama desidentifica básico UF31, então eu vou colocar essa daqui. Eu arrasto essa informação para dentro do QGIS. E ela não existe nenhuma representação gráfica, ela é somente uma tabela, como a gente já viu. Eu poderia abrir ela aqui dentro do programa e ver que existe a informação código do setor, que está normal, não tem nenhum problema nela aqui, e aqui na frente as variáveis de V1 até V12. Então eu quero jogar essa tabela para dentro do Shape. Então eu venho no meu Shape de interesse, SC Nova Lima, com o botão direito escolho Propriedades, e venho na minha opção de Uniões. E vou adicionar uma nova união, clicando aqui nesse botão de mais. Então eu vou unir as camadas desidentifica, que é essa planilha, a partir do campo dessa planilha chamado código do setor, que eu já olhei, e o campo alvo, aonde eu vou jogar essa planilha, é o campo da tabela de atributos do meu shape, que eu já olhei, que chama CD Geocode. O restante das informações não preciso alterar, basta dar OK nessa tela. Aqui ele já reconhece essa união que será feita e posso dar OK e confiro na tabela de atributos do meu shape, botão direito abrir tabela de atributos, se essas informações vieram corretamente. Então eu vejo que no meu shape agora eu possuo as colunas indicadas como básico, o F31 e assim por diante, né, de acordo com o que a gente tinha lá. Por exemplo, aqui V001
aqui V002, então a minha união funcionou perfeitamente. Uma observação que essa união é temporária. Se eu fecho o programa e não salvo, eu perco essa união. Eu também tenho uma opção também de clicar aqui na minha união e remover. Posso remover essa união voltando o shape para o seu ponto original. Quando a gente vai fazer mais de uma união no mesmo shape, eu recomendo criar essa união, exporta o shape, salva ele como um novo arquivo, vem aqui, remove a união e depois faz outra para você não ficar confundindo qual união é qual dado é qual. Bom, nesse momento, assim, basta para a gente. E agora, o que eu quero fazer é aplicar um mapa de densidade populacional a partir dessa informação que eu gerei. Somente com esse dado, eu poderia, por exemplo, vir aqui na simbologia e fazer uma simbologia graduada a partir do meu valor 2, que é a concentração populacional, escolher o meu método estatístico, por exemplo, aqui o quebras naturais, que eu já teria uma representação de maior ou menor concentração populacional no município de Nova Lima. Porém, eu quero gerar disso um mapa de calor, que mostre para a gente aquelas manchas um pouco mais suavizadas. Aqui a gente está preso dentro do limite do setor censitário. Para isso, eu vou gerar um centroide, que é um ponto, shapefile, no centro de cada um desses polígonos. Esse ponto ele vai ter essa informação da quantidade de pessoas residentes e a partir dali a gente aplica a nossa densidade de kernel. Para isso eu venho em vetor, depois geometrias e escolho centroides. A partir do setor censitário Nova Lima, eu vou criar centroides, então não preciso selecionar aqui nenhuma outra opção, somente salvar esse arquivo na minha pasta, que eu vou chamar de centroides Nova Lima. Salvo e mando executar o algoritmo. Vejam que agora eu tenho um ponto para cada um dos setores censitários e dentro desses pontos eu possuo também a informação da tabela de atributos com a variável que me interessa nesse momento, que é a variável 2. Observe um pequeno problema nesse processo, que agora ele alterou os títulos da tabela de atributos e por isso eu tenho que estar atento para não perder essa informação. Agora ele chamou de desidentifica 19 porque é o 19º campo importado daquela tabela. Eu me recordo que é o segundo campo de variáveis, que no meu caso aqui é a terceira coluna numérica. Venho aqui no setor censitário Nova Lima e confiro essa informação. Olha só. Eu tenho então a tabela de atributos do meu shape. Depois, onde começa aqui, desidentifica, é a tabela que foi associada. Lá na frente, eu verifico que começa, depois do nome dos bairros, começa a situação do setor. Depois a variável 1 e depois a variável 2. Se eu clico aqui na variável 2, eu vejo que o menor número é nulo, onde não mora ninguém, e o maior número, 1510. Vou localizar isso aqui no meu centroide para eu não ter problema. Então eu vi que essa seria o terceiro campo numérico, provavelmente aqui é 21, nulo, 1510. Então eu preciso trabalhar com a tabela de centroides com o campo desidente 21. Vou fechar essas tabelas e sigo para a aplicação do método de kernel. Eu abro a minha caixinha de ferramentas de processamento, que é essa daqui onde eu passo o mouse, que é a nossa caixa de ferramentas, e pesquiso por kernel. É o nosso mapa de calor, estimativa de densidade de kernel. Então eu abro essa ferramenta, vou trabalhar com centroides e eu tenho que definir o raio de busca. A gente vê aqui um pequeno problema, porque esse shape de centroides ele salvou o sistema de referência e coordenada como WGS84 porque veio do arquivo original. Eu me esqueci de trocar, de fazer a reprojeção desse dado aqui. Então ele estaria trabalhando aqui com 100 graus, o que é um problema. 100 graus vai dar quase 1/3 do nosso planeta. Então eu preciso converter esse shape para UTM Seringas 2023 Sul para poder trabalhar com unidades métricas. Então eu venho em vetor, gerenciar dados, reprojetar camada. Eu jogo o meu centroide Nova Lima no datum de destino
que é o mesmo do projeto, Sirgas 2000 UTM Zona 23 Sul, e salvo ele na minha pasta como Centroides Nova Lima, Sirgas 2000 23S. Salvei, executei e agora eu trabalho com o arquivo correto. Então, mapa de calor, peguei o Sirgas 2023 Sul e defino qual é o meu raio de busca. Aqui uma pergunta, como funciona a densidade de kernel e o raio de busca? Vou mostrar para vocês. A densidade de kernel funciona da seguinte maneira. Cada ponto desse que a gente está trabalhando aqui no software, ele terá um valor que, nesse caso, representa a quantidade de pessoas residentes naquele local. Então, eu aproximo de algum ponto, eu vou verificar esse ponto aqui, dentro dele eu vou trabalhar com a informação aqui 21, e nesse ponto que eu cliquei, existem 1063 pessoas residentes ali. O software ele vai criar um raio de busca e fazer a sobreposição entre essas áreas que serão na forma de círculos a partir de cada um desses pontos. Então ele vai definir um raio de busca, vai gerar um círculo em que o centro desse círculo recebe o valor que a gente está atribuindo, que no caso aqui é o número de pessoas, naquele exemplo ali 1063, e esse valor ele reduz gradualmente até chegar a zero, assim quando finaliza o polígono. De uma maneira esquemática, é como se fosse isso daqui. A gente tem aqui nesse exemplo um ponto com o peso 1 e um raio de busca de 10 metros. Aqui no outro lado, um ponto também com peso 1 e um raio de busca com 10 metros. Esse valor do peso ele vai reduzindo gradualmente 1, 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, até o limite de 0,1 e fora desse polígono ele já valeria 0. Então ele não tem mais peso. Assim acontece exatamente da mesma forma do outro lado. E aonde existe uma sobreposição entre os polígonos, esses valores serão somados. Com isso, com a soma de todas essas manchas que vão sendo criadas, a gente identifica onde existe maior ou menor concentração. E aí, nesse caso, a gente tem pontos espalhados de modo aleatório, com valores que variam de acordo com a concentração da população, e aí a gente vai ver as manchas de maior ou menor concentração. E aí vem a pergunta, como então que a gente define qual é o nosso valor de busca? A gente pode pensar de algumas maneiras. Primeiro, não sei como trabalhar. Deixo o default do programa e vejo se me atende. Se não me atende, eu posso trabalhar com raio maior ou menor. Se eu coloco 100 metros, ele vai fazer uma manchinha de no máximo 100 metros aqui em volta do ponto, e eu vou gerar muitas áreas em branco em volta desses pontos, como a gente pode ver, por exemplo, aqui neste exemplo que eu já deixei pronto. Eu ficaria com essas bolinhas e essas manchas em branco. Se isso me atende, ótimo, posso trabalhar assim. Se não me atende, eu tenho que definir um raio de busca em que eu não deixe nenhum espaço em branco. E eu posso olhar isso empiricamente. Eu posso olhar aqui para o meu mapa e entender que talvez o ponto mais isolado nessa minha análise seja talvez esse daqui. Ele tem um outro vizinho próximo, mas aqui nessa parte toda a gente tem um espaço em branco. Então desse ponto aqui até esse, eu tenho 9.500 metros, 7.000, 5.000, 9.100 metros. Então esse ponto aqui ele está mais isolado dos demais, numa distância máxima de 9.500 metros. A metade disso vai me dar aí quase 5.000 metros. Por quê? 5.000 para um, 5.000 para outro. Se eu arredondar para 5.000, então no limite aqui eu vou ter um encontro desses dois pontos. E aí eu vou gerar um mapa que não tenha nenhum espaço em branco. O que me interessa, porque esse dado de kernel ele vai ser utilizado por mim lá na frente para fazer outras análises, que eu vou somar com outros mapas. Então eu realmente não quero espaços em branco. Eu poderia pensar assim, ou poderia pensar, bom, eu quero que cada um dos pontos ele tenha uma influência para todo o município. Então eu posso pegar o município e calcular uma diagonal dele
que nesse caso aqui de 36.100 metros, mais ou menos, arredondaria ele para 37.000 metros e jogaria o meu raio de busca. Detalhe, se eu trabalho com 37.000 metros, eu vou estar gerando um cálculo do algoritmo para uma área muito maior. Logo, vai exigir uma eficiência computacional muito maior. Vai se tornar um modelo mais pesado, mais complexo. O que pode ser problemático, dependendo do computador, do software e da versão do software que você está utilizando. Eu vou sugerir, então, nesse momento, que a gente faça o cálculo com essa distância, com a maior distância entre dois pontos. Eu achei 9.500 metros, eu divido ela por 2. Vai dar ali um pouco menos do que 5.000 metros. Eu arredondo um pouco para cima, para ter uma margem de segurança. No meu caso, então, 5.000 metros. Vou fechar aqui. Vou trabalhar com o meu raio de busca de 5.000. 5, 1, 2, 3. Vejam como a quantidade de linhas e colunas aumenta significativamente. E aqui, então, eu vou definir o tamanho do pixel. Eu vou colocar um pixel de 30 metros, porque é o tamanho do pixel da imagem Landsat, também o tamanho do pixel da imagem SRTM, que está sendo base para eu gerar outros dados. Então, eu vou colocar um tamanho de pixel de 30 metros. O meu número de linhas e colunas reduz, porque ele vai calcular cada um dos valores dentro desse pixel. Então, significa que eu vou ter uma eficiência aqui para trabalhar. E agora, talvez a parte mais importante, que é definir o peso. Aqui embaixo, em Weight from Field, eu vou escolher qual o campo que vai me dar o peso para essa análise, ou seja, qual é aquela informação na tabela de atributos que vai ser utilizada para calcular a densidade. Eu fiz aquela análise e vi que é o Decident 21. Esse aqui é no meu programa, mas vocês têm que conferir no de vocês. As outras configurações eu vou deixar no default e vou salvar esse arquivo na minha pasta. Isso aqui é um arquivo do tipo de imagem. Veja que ele vai salvar como TIFF. E eu vou chamar de densidade populacional. Salvo e executo o algoritmo. Vejam como o processamento raster ele é muito mais eficiente que vetor. Fecho. E olha como que eu consegui, então, fazer uma mancha que abrange todo o município. E um pouco mais, né? Já vou recortar esse dado dentro do município de Nova Lima e depois eu trabalho com a simbologia. Então eu venho em raster, extrair, recortar raster pela camada de máscara. A camada de entrada então é a minha densidade populacional. Máscara vai ser limite Nova Lima. Já vou salvar ele com o meu Sirgas 2000 TM23 Sul. O valor de no data, né, a região sem dados, eu clico uma vez para cima e ele gera esse valor de menos 99999 para eu saber, para o software saber que ali é sem dados, apesar de que a gente tem dados para tudo, mas tudo bem. Resolução X e Y ele vai manter o original, que é de 30 metros. E eu salvo na minha pasta com o nome Dense. Eu vou abreviar um pouco para não ficar um nome muito longo. Dense Pop Nova Lima. E faço o meu recorte. Naturalmente eu vou ter uma pequena variação dos valores. E agora eu tenho a densidade populacional para Nova Lima. Acesso às propriedades e trabalho a simbologia desse arquivo. Estou trabalhando com uma banda simples e eu quero trabalhar com falsa cor. Posso utilizar o método contínuo com 5 classes. Tudo bem para esse momento. Mando classificar e simplesmente inverto as cores, porque eu quero a cor vermelha para maior concentração populacional. Clico nessa setinha e mando inverter cores. E tenho aqui o meu mapa de concentração populacional do município de Nova Lima, com base nos dados do censo do IBGE de 2010. É isso. Obrigado por assistir. Um forte abraço e até a próxima.